E aí, gatona, poderosa e poderoso, que alegria, viu? Estarmos aqui de volta com a RPPS na veia. Olha, maravilhoso estar de volta. E em novo formato, né? Vocês estão acostumados aí com a RPPS na veia via YouTube, via plataforma, com a participação da Elida e da Alessandra. Mas nós estamos aqui em nova fase, né? Em novo processo do RPPS na veia. Já vou aceitar aqui se a Cris vai conseguir entrar. Cris, te enviei o convite aí, recebeu? Vamos ver o Kogut aqui. Aceitando aqui o Kogut e a Cris. Aí, voltamos, né? Voltamos. Agora deixa eu ver a Cris. Mandei também para a Cris. Vamos ver se a Cris consegue entrar agora. Peraí. Ó, enviei Kogut para a Cris, mas ela não conseguiu entrar. Será que ela tá com algum problema lá? Fazer o que você fez, que daí faz o contrário, manda o convite. Aqui. Vamos lá, ó. Estamos aqui só aguardando a Cris entrar. Aguentem aí, todos vocês. Já já a gente começa o nosso bate-papo. Vida ao vivo tem isso, né? O digital é desafiante. Eliane, vamos começar a conversar aqui enquanto a Cris ela resolve a entrada Sim. dela ali. Ah, tá entrando. Aí, entrou. Que maravilha. Poxa. Aí, Cris. Nossa. Que desafio. Coisa boa. Acho que eu estava mandando um convite para você e aí, não, se você não aceitava, não resolvia, né? Aí eu fiquei sem mandar o convite, aí como você me mandou o convite, deu certo. Deu certo. Bom. Maravilha. Bom, ó, antes de começar com vocês aí, com vocês dois, né, com o Guti e Cris, eu quero aqui agradecer a presença de todo mundo que está aqui na sala, né? Na nossa primeira entrada, a gente estava com 121 pessoas aqui, né? E agradecer muito vocês, pedir para que vocês fiquem até o final, né? Kogut e Cris, eu tenho certeza, vão dar uma aula para a gente sobre essa nova portaria, né? Sobre os impactos atuariais disso aí na gestão de vocês. E aproveitem para vocês colocarem aí no comentário o nome de vocês, a cidade, o RPPS ou a empresa de onde vocês estão. Isso é super importante para nós aqui, né? Porque a gente consegue mapear o Brasil aqui. Então, façam isso para nós, por nós. Né? E eu quero aqui justificar, né, para vocês essa mudança do RPPS na veia. Né? Nós tínhamos aí um programa com a participação da Elida e da Alessandra, né? Éramos 3 aqui na ancoragem e em função, né, das atribulações de trabalho das duas, dos compromissos, nesse novo ciclo eu estou aqui sozinha na ancoragem, mas eu acredito muito que em breve nós teremos as duas de volta e a gente volta para o formato de YouTube, enfim. Enquanto isso, né, não vamos deixar o RPPS na veia, né, parar de correr nas nossas veias e a gente vai comandando aqui, levando muita informação para vocês. E hoje a gente tem o prazer, né, de receber esses dois feras aí, Kogut, bem-vindo, viu, poderoso? Kogut já é um amigo, né, um cliente nosso aqui, um parceiro de construção de conteúdo da revista RPPS do Brasil. Esse cara que tem, né, esse trabalho prestado aí para o RPPS inteiro, todo mundo conhece. Gratidão, Kogut, ó, muito bem-vindo, viu? Tá. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos trabalhar, né? Vamos aproveitar o nosso tempo para disseminar o nosso conhecimento e compartilhar com o pessoal aí dos regimes próprios. Isso aí, vai ser lindo. E a Cris,
O Kogut, eu tenho mais contato com o Kogut porque já tem mais de 10 anos que a gente se conhece, né? Que a gente se fala, e a Cris já é uma menina nova na minha vida e que eu quero aqui ter o prazer de apresentá-la de uma forma mais elaborada, né? Eu apresentei o Kogut igual eu apresentaria um amigo mesmo, né? Porque é assim que eu considero e já é uma pessoa muito conhecida no meio. A Cristiane é professora do curso de Ciências Atuariais da UFS, né, da Universidade de Sergipe, e do Programa de Pós-Graduação em Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É autora do livro Premissas Atuariais em Planos Previdenciários e uma diretora, né, de um instituto que é super importante aí para a área atuarial, que é o IBA, né? Então, nós temos aqui um fera aí na área de, né, de assessoria, de ajudar os RPPS, que é o Kogut, e uma super mestra, né, no assunto aí, que é a Cris. Cris, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente estar junto, podendo divulgar, né, o nosso trabalho, as coisas que são realizadas, né? Já que, como você falou, né, eu não sou tão conhecida aqui na revista RPPS, talvez seja interessante falar, né, que eu tenho trabalhado com o RPPS já há algum tempo, desde 2012, em diferentes projetos, e como professora do curso de Ciências Atuariais e doutora e professora do curso de pós-graduação, né, mestrado e doutorado em Demografia na UFRN, a gente tem desenvolvido muitos projetos relacionados à RPPS, inclusive com simuladores voltados para os gestores, né? Então, uma visão, assim, não só de avanços atuariais, mas de avanço de comunicação desses resultados, né? E isso eu acho que é muito interessante, principalmente para os gestores, que são muito público aqui de vocês. Então, talvez até em algum outro momento a gente possa falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas que a gente tem desenvolvido em diferentes projetos, pesquisas, né? Porque eu acho que isso é bem interessante. E, como você disse, né, também estou à frente da Diretoria de Previdência Pública do IBA. Né? Não sei se todos aqui conhecem, mas os atuários, que são essenciais nos RPPS, eles se reúnem no Instituto Brasileiro de Atuária. E dentro desse instituto, nós temos várias ramificações, vários grupos dentro desse instituto que vão se dedicar a temáticas diferentes. E tem um grupo, que é o de Previdência Pública, que se dedica a RPPS exclusivamente. Lá nós debatemos vários assuntos, nós desenvolvemos vários temas. Né? O tema, por exemplo, que a gente vai apresentar aqui, por ser uma questão muito atuarial já desenvolvida, né? A gente já consegue abarcar tudo, a gente não desenvolveu esse tema exatamente lá dentro do IBA, mas porque ele também é um tema bem comum assim, para os atuários. Mas existem alguns pontos que são um pouco mais sensíveis, né? Existem alguns pontos que precisam aí da elaboração talvez de diretrizes, que aí todos os atuários daquela área se reúnem para discutir, para elaborar um documento, para elaborar uma orientação para como que o mercado deve agir. E toda essa discussão é importantíssima. Né? Então, nós estamos aí colaborando para o crescimento e para a sustentabilidade dos RPPS com todas essas discussões que são riquíssimas. Para os atuários que estão aqui nos assistindo, já deixo o convite para que possam se juntar a gente, somarmos forças e então desenvolvermos trabalhos cada vez melhores. Maravilha. Informação é tudo, né, Cris e Kogut? A gente vive no mundo digital, rápido, ágil, e se a gente não tiver informação precisa, é difícil trabalhar, né? É difícil ter resultado. E que bom que você aí no IBA está ofertando aí para os RPPS, né, informações prestimosas, ferramentas, né? E vamos sim, viu, fazer uma live depois falando dessas ferramentas aí de gestão, que eu acho super importante. Já está convidada a voltar aqui no RPPS na Veia, viu? Obrigada. Obrigada. Assim espero. Tá. Maravilha. E aí você que está aqui, nós estamos com 136 pessoas, olha que maravilha, né? Uma terça-feira, né? E é só reforçando isso, né? Que nós fizemos a alteração do horário do nosso RPPS na Veia, que era à noite, agora pela manhã, porque a gente acredita que fica mais fácil o pessoal, né, assistir. E a gente tem uma prova aqui, a gente tem 138 pessoas ao vivo aqui com a gente,
para aprender muito com esses dois. Então, acho que o horário está legal, a gente vai, né, fazer uma continuidade aí para experimentar 9 horas da manhã. E aí, você que está ao vivo aqui, aproveitar para deixar comentário, né, dúvida, você ter a oportunidade aqui de estar olho no olho com a Cris, com o Kogut, né, tirar a dúvida de vocês, conversar, bater um papo com eles através aí dos nossos comentários, tá? Eu vou deixar os comentários ativados, embora fica ruim, né, porque fica, né, as letras na face dos meninos, mas eu acho importante para a gente ter essa interação com vocês. Então, aproveitem, tá? Para tirar dúvida, mandar questionamento, pergunta. Os meninos estão aqui, esses dois estão aqui para isso, para ajudar a gente, tá? E aí, começando, eu quero começar com o Kogut, para você falar um pouquinho aí para nós, Kogut, dos impactos dessa portaria, né? Da portaria 861, nessa questão atuarial, que é o nosso tema, né? Realmente o tema do RPPS na veia. Ok. Então, houve uma publicação, né, e a 861 ela altera alguns dispositivos da 1467. Tem uma parte que trata lá de parcelamentos, que não é o nosso tema aqui hoje, né, e uma segunda parte que trata do equacionamento do déficit atuarial. Então, quando um plano de previdência tem um déficit atuarial, um montante a equacionar, né, a portaria 1467 estabelece uma série de critérios e normas e regras para que você faça esse equacionamento. Então, tem lá um déficit, talvez, sei lá, 100 milhões de reais, e você tem que estar fazendo pagamentos. Você, o município, né, o atuário, em conjunto com o RPPS, seus conselhos, tal, estabelece uma forma de pagamento. Então, desde a portaria 464, que é lá de 2018, até passando pela 1467 e agora pela 861, foi estabelecido requisitos, né, mínimos para o pagamento desse déficit atuarial. Então, o que a 861 estabeleceu? Que o valor mínimo que o município tem que pagar para fazer frente àquele montante do déficit atuarial, ele tem que estabelecer alguns percentuais relativos à cobertura dos juros desse financiamento. Imagine que você está fazendo um financiamento convencional lá, e você tem uma parte do serviço do financiamento, que é os juros, né, que é aquilo que cresce todo ano por causa da incidência de juros, e tem a parcela que você paga. Então, esta parcela mínima que o município paga, ela tem que seguir os requisitos mínimos da portaria 861. Então, diz lá, em 2025, o percentual mínimo dos juros tem que ser 1/3, ou 33,33% do valor. Aí passa para 50% em 2026, depois 75% em 2027 e 100% de 2028 para frente, caso o ente tenha feito a reforma da Previdência, lá da emenda 103, e se ele não fez, 1/3 no primeiro ano, 25, 2/3 em 26, e a partir de 27, 100% dos juros. Então, esse requisito de 100% dos juros, que era o terror dos municípios, né, que era o valor máximo do aporte, ele estava previsto na redação anterior da 1467 para 2025. Né? Então, acabaria agora o prazo de, digamos assim, suave do pagamento do déficit, ele seria em 2025. E a portaria 1467 adiou essa exigência 2 anos para frente. Então, essa mudança ela foi instituída com grande alarde, né, porque foi uma demanda aí dos municípios, que eles estavam tentando gastar menos com Previdência, deixa bem claro isso, né? Então, isso foi feita uma pressão política em cima do Ministério da Previdência e saiu essa portaria atendendo esse pedido dos municípios, por intermédio, inclusive, da Confederação Nacional dos Municípios. Então, tem várias situações, né, que a gente pode debater em relação a isso, que, do ponto de vista previdenciário, você tem uma dívida e você está postergando o pagamento dessa dívida. Não é bom. Né? O ideal seria você fazer frente o quanto antes ao pagamento, à amortização dessa dívida. Mas, já que essa norma existe, né, nós, consultores e os gestores, estão sendo pressionados pelos municípios, pelos municípios, para que isso seja aplicado no caso deles. Vamos ver isso. Então, tem uma série de condicionantes que a gente está observando para que isso possa acontecer. Tem que ver o nível de capitalização que o plano tem, se as receitas estão sendo suficientes para pagar as despesas correntes, se está se capitalizando, né, se você eventualmente fizer uma redução desse pagamento, se isso não vai prejudicar a capitalização do plano, e assim por diante. Mas a realidade é que essa nova portaria existe e todos os atuários que atuam a nível nacional vão ter que observar esses parâmetros mínimos para quando estiver estabelecendo o plano de equacionamento. Tá? Então,
Nós fizemos até uma dica RPPS, né, sobre esse assunto, né, que tem inclusive bem certinho lá os percentuais, mas o corpo da própria portaria é bem claro, é bem simples de entender o que está acontecendo lá. Então, todos os RPPS têm que estar observando essa portaria, até porque os próprios municípios cobram deles, né? Ah, veio uma portaria nova, vai diminuir o nosso aporte, deixa aí isso para a gente e tal. Okay? É basicamente isso, a portaria, e que isso vai ter bastante discussão ao longo aqui desse período de avaliação atuarial que a gente está tendo agora no primeiro trimestre de 2024. Muito bom. E o Kogut citando aí a questão da dica, se você às vezes não sabe o que é a dica, né? A dica RPPS do Brasil, que está lá no nosso Instagram, aqui, né? No nosso Instagram, no feed. Então, o Kogut, ele trouxe uma dica que ele fala disso, né? Então, se você às vezes quer dar uma checada, quando terminar a live aqui, vai lá para você dar uma verificada. E antes de falar aqui com a Cris, Kogut, só para a gente complementar aí, essas alterações aí dessa nova portaria, elas vão se aplicar a todos os casos de déficit ou tem alguma exceção? Na verdade, isso se aplica aos RPPS que estão equacionando seu déficit em aportes ou alíquotas suplementares. Por exemplo, aqueles que equacionaram o déficit por segregação de massas não têm nenhum benefício com a portaria 861. Tá? Então, é bem comum, inclusive, a gente receber esse pedido. O prefeito quer saber quanto que vai diminuir o aporte dele lá para o fundo financeiro da segregação. Não vai mudar nada, porque o aporte na segregação de massas é o que falta para pagar a folha do financeiro. Então, não tem como você regular isso por lei. O que falta é o que falta, né? O que você precisa repassar, você, município, precisa repassar para o RPPS para pagar a folha do fundo financeiro. Tá? Então, tem que ficar bem claro, né, que isso é muito importante. Ó, os RPPS que ou tem segregação de massas em funcionamento regular e tal, ou então que não tem plano de equacionamento, ou seja, está funcionando por repartição, né, simplesmente arrecadando o suficiente para pagar os benefícios ao longo do tempo, isso também não mudaria em nada. Né? Então, é importante estar bem consciente dessa diferença entre quem tem plano de equacionamento em aportes ou alíquotas suplementares de quem não tem plano de equacionamento ou então tem segregação de massas. Muito bom. E aqui, ó, na nossa tela, a gente tem o Kogut falando dessa parte técnica, né, dos aspectos técnicos aí do déficit atuarial. E aí, do outro lado da nossa tela, a gente tem a Cris, né, do IBA. E aí a gente vai mesclando, a gente vai falar um pouquinho do trabalho que o IBA faz, do trabalho que a Cris faz, com o trabalho que o Kogut realiza também. Então, a gente tem uma dinâmica bem interessante aqui, né, nesse RPPS na veia. E aí, Cris, eu quero que você fale um pouquinho sobre o IBA. Né, qual é a importância do trabalho, como é que é o trabalho desse instituto aí para que o Brasil inteiro se conscientize da importância desse trabalho de vocês, né? Sim, primeiro, eu fazendo o link, né, que a gente falou, eu queria falar sobre a responsabilidade de gestão, né? Nós temos, por diversas razões, regulamentações, leis, que nos dão diretrizes daquilo que é o mínimo que precisa ser observado. Né? Então, a lei ela vai nos dizer, né? Aqui é proibido estacionar, aqui pode-se fazer tal coisa, não se pode fazer tal coisa, e ela vai nos dar aí algumas diretrizes mínimas. Mas um gestor, não necessariamente, ele tem que fazer estritamente aquele mínimo que a legislação define, aquele mínimo que a regulamentação define. E aí a gente precisa pensar um pouco muito sobre a responsabilidade, né? E como gestores de RPPS, nós temos que pensar no longo prazo. O atuário tem muito essa visão. O atuário, ele não olha só o momento atual, que muitas vezes é a visão, por exemplo, de um prefeito que está ali pensando no mandato. Não, o atuário, como aquelas pessoas que estão constantemente ali naquele RPPS, pensa no longo prazo, pensa na sustentabilidade como um todo. Então, como o Kogut fala que esse adiamento do custeio de um déficit pode ser prejudicial, mesmo, né? Assim como se você deixa de pagar em um determinado momento uma parte do seu cartão de crédito, depois você vai ter os juros sobre aquilo. A dívida aumenta e fica mais complexo custear aquilo no futuro. E assim acontece também com os RPPS. Né? Então, nós temos uma diretriz, que é a normatização,
né? Que bom que ela existe, porque a gente precisa colocar limites, mas nós temos muito mais do que isso, que é a responsabilidade como gestor e a formação, e esses grupos aqui para discutir esse tipo de atitude, para discutir o que é bom, o que é ruim e ajudar a pensar. Os atuários, eles podem contribuir muitíssimo nisso, porque nós podemos, por exemplo, simular a situação, se for feita, né, essa mudança de acordo com a legislação, ou se permanecer o pagamento da forma como estava antes, quais seriam os efeitos no longo prazo para o RPPS e como que aquilo pode ser sustentado ou não pelo ente. Porque é necessário sustentar, mas não só necessário pensar no agora, é pensar que no longo prazo a gente consegue sustentar aquilo. E desse mesmo ponto de vista, nós temos a atividade do atuário, né? O atuário, ele não vai olhar só no longo, ele não vai olhar só naquele momento, ele vai olhar no longo prazo. E não vai olhar simplesmente aquele mínimo que a legislação estabelece. Ele vai olhar tudo o que é possível fazer nas melhores práticas atuariais possíveis para verificar ali o que é o melhor para aquele plano de RPPS ou para outros planos, né? Porque o atuário também trabalha com previdência pública, privada, com seguro, com outros vários tipos de atividade. Né? Então, dentro de toda essa complexidade, a gente tem que refletir. E refletir muito sobre o que é melhor, não simplesmente sobre o que é o mínimo, sabe? E, como eu falei, né, o IBA ele tem vários grupos para essas discussões. E lá a gente procura amadurecer por meio de cursos, né? Qual que é o objetivo de um curso? É estabelecer aquilo que já está, na verdade, divulgar, passar conhecimento sobre aquilo que já está estabelecido. Então, as práticas atuariais que já estão aí consagradas, aquilo que já foi testado em outros momentos, tal. Então, a gente faz cursos para compartilhar esse conhecimento que é produzido, para que mais atuários possam ter essa visão, né, ter uma educação continuada. Mas nós discutimos também, dentro de todas as possibilidades, aquela que é a melhor prática atuarial a ser feita. Isso é feito dentro desses grupos, que são os CTs, né, os comitês técnicos, e nós produzimos documentos, que são os CTAs, que são documentos que norteiam, né, que dão diretrizes aí de como o atuário deve trabalhar. Mas, principalmente, as discussões dentro do grupo, elas são muito nesse sentido. Eu sei que existe um mínimo, eu sei que existe uma realidade aqui, mas é muito mais complexo que simplesmente aplicar o mínimo. Até porque nós ajudamos na elaboração, muitas vezes, das normatizações. Muitas coisas que foram colocadas, por exemplo, na 464, depois na 1467, passaram pelo IBA, né? Passaram por essa discussão dos atuários, porque nós percebemos que existe uma realidade, nós precisamos melhorar essa realidade, e como que a gente pode fazer isso tecnicamente, com bom embasamento técnico-científico. Então, nós fazemos esse tipo de aprofundamento, entendeu? Então, eu gostaria de destacar isso aqui. Assim como existe a responsabilidade do gestor de não olhar simplesmente o momento atual, mas olhar o longo prazo e verificar a sustentabilidade, existe a responsabilidade do atuário de não olhar só o momento atual e a avaliação atuarial de agora, mas olhar a sustentabilidade no longo prazo e se embasar em boas práticas para poder oferecer isso aos RPPS. Muito bom. Maravilha. Isso aí. E aí você que está aqui, né, tem o coraçãozinho que você pode ir apertando, isso vai dando visibilidade para nós aqui para o programa, e você pode ajudar a gente, eu, Kogut e Cris, que não temos como, né, fazer essa dinâmica aqui por conta do bate-papo, você enviar o aviãozinho que está na base do seu celular para pelo menos 5 amigos. Imagina, a gente pode trazer, né, estamos aqui em 138 pessoas, podemos trazer 5 cada um, então a gente vai dinamizar muito mais esse bate-papo, entregar muito mais valor para mais pessoas. Então a gente conta com vocês nisso. E aí, Kogut, a gente está com a Alzira aqui, a Alzira Barbosa, do Alto Paraná, do RPPS de lá. Ela faz aqui uma pergunta, essa medida, né, da questão da portaria é a mais favorável para o ente que fez a reforma? Na verdade, a reforma, ela, do ponto de vista atuarial, né, não vamos discutir a questão da reforma do ponto de vista do servidor, da carreira dele, nem nada, né? Do ponto de vista atuarial, ela reduz o déficit atuarial, ok? Então, se o déficit atuarial diminui com a aplicação da reforma, é evidente que o aporte que você vai fazer à luz da portaria 861 vai reduzir também. Então, o que a reforma faz no montante da
entre aspas, dívida atuarial que o município tem com o regime. Ela diminui essa dívida, né, porque vai diferir, né, vai atrasar os benefícios dos servidores ativos, vai mudar o valor inicial do benefício. Então, o montante do déficit diminui com a reforma. Como você tem uma dívida menor, você tem uma prestação menor, é evidente, né? Então, realmente ela tem razão. Para os entes que fizeram a reforma de previdência, a aplicação da portaria 861 é mais favorável. Legal. Alzira, gratidão aí pela sua participação, viu? Que bom. Sempre bem-vinda. Kogut, e aí aproveitando aqui, vamos emendar aqui mais uma dúvida sobre essa questão das mudanças da portaria 861, em relação à portaria 1467 de 2022, quais são as alternativas que ela traz em detrimento aí a 861 para o equacionamento do déficit? Tá. A partir da vigência da 1467 ficou bem... porque a 1467, além dela unificar toda a legislação ou toda a normatização aplicável aos regimes próprios, né, ela também trouxe as repercussões da emenda 103, né, lá de 2019. Então, ela já consolidou isso num instrumento só, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu dentro da questão da portaria e da reforma foi o seguinte: primeiro, a alíquota do servidor passou para 14%, quase 100% dos entes daí já tem alíquota do servidor de 14%. Como o limite da contribuição normal do ente é o dobro do servidor, antigamente era 11,22, agora passou para 14,28. Então, existe esse espaço, né, para você aumentar a alíquota patronal. Então, é uma alternativa, né, aumenta a alíquota patronal, você diminui o déficit atuarial. Também, a base de incidência da contribuição patronal também mudou, porque ela pode ser, por exemplo, diferenciada entre grupos de servidores ativos que têm requisitos diferenciados. Então, o ente pode fazer, por exemplo, uma contribuição de 22% normal e pode fazer uma contribuição de 28% sobre os ativos que são da educação, por exemplo, que são os professores. Por quê? Porque eles têm carreiras diferentes, têm requisitos de aposentadoria diferentes, e isso pode ser estabelecido em lei do ente municipal. Então, é uma nova fonte de receita para o RPPS que diminui o déficit. Então, é a alíquota diferenciada para grupos de servidores ativos com requisitos de aposentadoria diferenciados. Tá? Também teve a flexibilização da base de incidência da alíquota patronal, que antes era só sobre a contribuição de remuneração, sobre a remuneração de contribuição do servidor ativo, agora pode ser a totalidade da folha do servidor ativo, ou mesmo a folha dos aposentados e pensionistas do RPPS. Também a portaria 1467 trouxe novos prazos para equacionamento, para quem faz equacionamento em prazo, né, em plano de equacionamento, né, 2 vezes a duração do passivo, ou pelo limite do déficit atuarial, ou 35 anos, ou até 2065, para aqueles que fizeram a reforma completa, a emenda 103. Também tem a implantação e a revisão da segregação de massas, né, que já é uma coisa antiga, mas ela está prevista na portaria. E também, que é uma coisa que se discute bastante nos meios aqui, o aporte de bens, direitos e outros ativos, né? Então, o município repassa um direito, como um imóvel, por exemplo, ou o fluxo de arrecadação do imposto de renda dos servidores, como um direito para a cobertura do déficit atuarial. Você estabelece esse valor, faz uma avaliação daquele imóvel, tal, coloca destina isso por lei para o RPPS, e esse montante que vai entrar no ativo do RPPS deduz o déficit atuarial. Então, nós temos todos esses instrumentos aqui que dão um caminho, né, para o equacionamento. Aí você pode combinar uma ou mais dessas medidas para fazer a gestão do seu déficit. E é importante, né, você trabalhar em conjunto com a consultoria atuarial para fazer, digamos assim, o diagnóstico correto e estabelecer a receita correta para fazer o equacionamento. Muito bom. E, Cris, a gente percebe o quanto é importante, né, ter um atuário, um profissional gabaritado, né, para ajudar os RPPS aí nessa missão, né, difícil que é equalizar, né, receitas e despesas, né, trabalhar esse déficit atuarial aí dentro da gestão. E como o IBA atua, né, para fazer voz aí dos atuários até esses órgãos normatizadores do RPPS?
Como é que tem sido esse trabalho de vocês aí? A gente tem tido um trabalho que eu acho muito interessante, junto, por exemplo, com os tribunais de contas, junto com a Secretaria de Previdência, né, agora da RPPS, um trabalho conjunto. Né? A gente estava falando que existem alguns pontos que já são muito assim conhecidos, os atuários, e a gente já tem uma forma de atuação, um entendimento muito bem balizado. Mas existem outros que são bem mais complexos e que precisam aí de uma atenção, não só dos atuários, mas de todos que trabalham com a RPPS. E em conjunto com os tribunais de contas, por meio da Rede Integrar, Marcos, Gustavo, estão aqui com a gente, né? Podem falar um pouco sobre isso, que eles têm feito um trabalho interessante aí com os tribunais de contas, né? Na unificação do entendimento. E como cada tribunal de contas tem o seu entendimento, né? Pode ter um pouco, aí tem a sua autonomia, às vezes é um pouco complexo trabalhar com essa diversidade. Então, nós buscamos uma unidade de compreensões, mas essa unidade de compreensões, ela tem que ser muito bem balizada, ela tem que ser muito bem direcionada, né? Então, a gente precisa de fundamentação teórica e prática para aquilo que a gente vai assumir. E também, né, assim também o DRPPS, o Ministério da Previdência, precisa dessas questões. Né? Então, nós nos juntamos, nós nos reunimos e definimos alguns temas que são caros aí, que precisam mesmo ser aprofundados, ser trabalhados. Né? Primeiro, por exemplo, a gente falou sobre o relatório de ganhos e perdas atuariais, que é algo que ainda está muito em aberto. Né? Premissas atuariais, as premissas atuariais que devem ser utilizadas nos RPPS e a melhor forma de defini-las, de estimá-las, né, é um outro ponto. Um outro ponto são os métodos de custeio, que a gente deve trabalhar mais intensamente nesse ano. E, por fim, um outro tema que são os fluxos atuariais. Né? O Marcos tem feito um trabalho bem interessante até de apresentação desses fluxos atuariais, dos tribunais de contas, mas a gente precisa ter uma fundamentação maior, diretrizes melhores sobre esses fluxos atuariais, e existe uma discussão sobre a utilização de geração futura. E o que é geração futura? É uma reposição da população a população que faz parte ali do RPPS, né? Entrada por novos concursos, esse tipo de coisa. Só que nós temos uma realidade que vem mudando, uma realidade demográfica que vem mudando. Né? Daqui a pouco a gente vai observar a população do Brasil diminuir. E se a população do Brasil diminui, a população dos municípios e dos estados também diminui. Né? E de forma geral, pode ter um ou outro que cresça, mas de forma geral vai diminuir. E aí a gente tem também que a população dos servidores possivelmente também vai acompanhando exatamente a demanda da demografia, a demanda da população. Né? Então, como definir quais seriam os critérios utilizados para essa reposição é algo que a gente precisa estudar com muita profundidade, com bastante tempo, com bastante calma, mas com muita profundidade. E a gente tem feito esse tipo de discussão lá dentro do IBA. Então, nós elegemos esses 4 temas, que são os temas que a gente está levando agora, né, em grupos diferentes. O tema de ganhos e perdas atuariais ele já está bem avançado, assim, já está na finalização dentro dos trâmites do IBA para ser apresentado para toda a comunidade. Os outros temas eles ainda estão em construção, mas são temas muito caros, porque afetam todo o equilíbrio do sistema. E assim, com esse embasamento, né, com essa discussão dentro desse grupo, a gente pode desenvolver um trabalho melhor do que pessoas desenvolvendo sozinhas. Né? Claro que todas as pessoas podem contribuir, o trabalho de cada um é muito importante, mas em conjunto a gente consegue um resultado muito melhor. Então, nós definimos em conjunto, né, Rede Integrar, né, que é dos tribunais de contas, com o DRPPS, quais seriam esses temas. Temos trabalhado. E a ideia é, a partir desses resultados, voltar a ter uma discussão conjunta. Né? E então, depois dessa discussão conjunta, dessa crítica conjunta, aquilo que a gente desenvolver, a gente então levar isso para toda a sociedade, para toda essa comunidade de RPPS, e quem sabe depois a gente pode até apresentar aqui para vocês alguns desses resultados. Mas eu acho que é um trabalho muito interessante e assim, somando forças que a gente consegue ir mais longe. Né? Cada um tem aí uma ideia diferente, mas quando a gente discute essas ideias em conjunto, a gente filtra aquilo que tem o melhor de cada uma, né? E soma, fazendo um trabalho com muito mais perfeição, com muito mais adequado à nossa realidade.
Muito bom, Cris. É por aí mesmo, né? Unidos, né? Tudo fica mais forte, né? Quando não tem essa visão de união, de fazer junto, as coisas se tornam mais difíceis, né? Que bom. Parabéns aí a você e a todo mundo aí do IBA, viu? E eu quero aqui, ó, agradecer a Edma, que é de Macaíba, Prévia, assistindo. Gratidão, gatona. Doutor Gustavo Carrosino fazendo uma interação aqui, ó, Kogut. Quer fazer um comentário aí sobre o que o doutor Gustavo colocou aqui? Ele fez uma observação, inclusive eu abri aqui a portaria, né, que a graduação, né, desses aportes, né, ela está prevista e tem umas condicionantes ali na portaria, né, que a adequação gradual do plano de amortização na forma desse artigo poderá ser aplicado caso assegure a liquidez do plano de benefício, caso a capacidade orçamentária do ente federativo não suporte a aplicação imediata. Então, a sugestão dele é que, para que seja feita essa graduação, né, seja acompanhado de um estudo que demonstre o atendimento desses requisitos. Ou seja, para que tenha esse benefício de reduzir os aportes, você tem que assegurar, né, que está atendendo esses requisitos ali do parágrafo único do artigo 45, que basicamente é o que a gente está debatendo aqui. É uma boa sugestão, na verdade. Né? Muito bom, doutor Carrosino. Gratidão aí pela sua interação, tá? Isso aí, ó, juntos, unidos, né? Todos com um propósito em comum. Muito bom. Kogut, emendando aí, já para você comentar para a gente sobre essa questão do prazo, né? Estamos começando o ano, né? 2024. Em relação aos prazos aí para a realização da avaliação atuarial, comenta para a gente um pouco sobre isso. Esse ano não há modificação, né? Vai ser 31 de março, o envio do DRA, né, para o CADPREV, né? Já vamos emendar aqui sobre a questão do DRA, né, que o DRA é um demonstrativo lá do CADPREV, né? Todos os gestores conhecem CADPREV, né? Sabe o que ele significa, né? E ele foi o último a migrar para a versão online, né? Então, a gente, até a avaliação do ano passado, a gente ainda usava aquela versão que criava o XML, transmitia, né? Aquela versão antiga do CADPREV. Então, ele migrou, entrou no ar no final do ano passado e agora está sendo adotado, e nós, atuários, né, estamos sofrendo as dores da mudança, né? Tipo assim, né? Que muitos estão tendo dificuldade, sempre que muda, né, uma gestão, a gente tem dificuldades para fazer a mudança, porque você tem que se adaptar ao novo sistema e tal. Mas o prazo é 31 de março de 2024. Várias consultorias já estão encaminhando os DRAs sem problemas, outras com algum problema e tal. E a gente está passando por esse momento de adaptação, né, ao novo sistema, né? Então, a gente tem até um grupo, né, de Previdência Pública, um grupo de WhatsApp, né, tem lá mais de 100 atuários, né, que participam do grupo ali, e diariamente a gente tem compartilhado ali dificuldades, um ajuda o outro e tal, mas a gente está se adaptando. Então, para aqueles entes, né, que ainda não iniciaram o processo de avaliação, né, porque essa história de o ano começou agora, né, para as consultorias já começou o ano de 2024, começou em novembro de 2023, né, mas eu aconselho firmemente que agilizem aí a questão de envio de dados, tal, para que a gente possa cumprir esse prazo. E, além do mais, né, não é só o prazo de 31 de março, que é o prazo do CADPREV, né, porque cada estado, né, tem seu Tribunal de Contas e cada Tribunal de Contas tem seus prazos, né? Então, existem tribunais de contas que solicitam o envio da documentação, a avaliação atuarial, o relatório, os fluxos atuariais e tal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que ontem eu estava mexendo com isso. Para os RPPS do Estado de Pernambuco, é dia 12 de fevereiro o prazo para envio ao Tribunal de Contas das informações da avaliação atuarial. Então, 12 de fevereiro é semana que vem, né? É no meio do carnaval, inclusive, né? Então, é importante que a avaliação esteja já concluída, apresentada, aprovada pelos órgãos, para que a gente possa estar encaminhando isso. Então, o ano já começou faz tempo, né? Não foi agora que ele começou, não é? É isso aí. E o tempo corre, né? O Kogut não para, não. Não. Ó, a gente tem aqui, ó,
Kogut, a Helena Cardoso, do RPPS do Alto Paraná, dizendo que é excelente oportunidade, importante repassar ao prefeito e aos vereadores, né, essa questão, e que lá no município dela a reforma da Previdência foi rejeitada por unanimidade em 4 de dezembro de 2023. Essa é a realidade, tem muitos municípios com esse problema, né, rejeitaram aí, né, essa reforma, né. Na verdade, isso foi teve um erro de nascimento, né, porque todas as reformas anteriores, como a emenda 20 lá de 98, a emenda 41 em 2003, ela foi automática, né? Foi feita para que se aplicasse a todos os entes, né? E essa ficou a critério, né? O fato de cada Câmara ter que aprovar a sua reforma gerou um grande problema, né? Porque muitos municípios estão tendo dificuldades, né? Por mais boa vontade que a administração, às vezes até o próprio regime próprio tenha, estão tendo dificuldades, porque é uma oposição natural, né? É compreensível que o servidor não queira fazer a reforma, não se sinta justiçado, né, por aquilo, né? Agora, para aqueles que tentaram fazer e não conseguiram, existe todo um desgaste e uma perda, né? Você vê, a própria aplicação da portaria 861 faz distinção, né, entre os que fizeram a reforma e os que não fizeram a reforma, né? E isso está em vários pontos, né? Em outros pontos da legislação, né? Na questão de equacionamento, de investimentos, tem vários pontos da regulamentação que faz um tratamento distinto entre os que fizeram a reforma e os que não fizeram a reforma. Kogut, a grande questão, né, Cris, é que a gente tem aí, nessa imensidão de municípios no Brasil, gestores, né, prefeitos, prefeitas, vereadores, que talvez não tenham a devida consciência da importância, né, de uma reforma da Previdência, por exemplo, né? Eu vejo que passa muito pela compreensão da realidade, do histórico, inclusive, porque nós temos uma história que nos trouxe até aqui, né, alguns porquês. E eu acho que passa muito por essa compreensão dos porquês, né? E aí, aproveitando para algumas outras divulgações, né? A gente tem o IBA, que trabalha com os atuários, mas dentro das universidades nós temos os cursos de graduação em ciências atuariais, e muitos deles também dão essa oportunidade, né, de aprofundamento em alguns temas. E nós temos visto muitos gestores buscando esses cursos. Por que não? Né? Legal. Buscar aí um curso para entender efetivamente o que está acontecendo. Ou pós-graduação. Né? Eu citei aqui que eu sou doutora da pós-graduação, mestrado e doutorado em demografia na UFRN. É a única que tem no Nordeste, mas nós temos também programas de demografia no Sudeste. E nós temos, nesses programas, a oportunidade de discutir essas questões demográficas que estão muito relacionadas aos RPPS. Não só pela questão aí da população de reposição, né, mas em relação a toda a dinâmica. Né, e o pessoal de demografia está muito próximo dos entendimentos também da atuária. Em geral, as coisas caminham junto porque nós trabalhamos muito com políticas públicas e com a sustentabilidade dessas políticas públicas. Então, nós temos desenvolvido pesquisas muito interessantes, inclusive aí pensando alternativas, pensando melhor a problemática, pensando melhor a situação dos RPPS, e é interessante para os gestores também se aprofundarem nisso. Então, uma das formas de procurar esse maior conhecimento é passar, quem sabe, aí alguns gestores selecionados se voltarem, né, para esse tipo de formação, porque isso agrega muito ao RPPS. E buscar também nessas instituições apoio, né? Porque muitas vezes é possível ter aí uma compreensão melhor da situação por meio da produção dessas instituições. Com certeza, super importante. Eu recomendo os cursos de ciências atuariais em geral e o programa de pós-graduação em demografia da UFRN, principalmente, que a gente tem trabalhado bastante com isso. Muito bom. Aproveitando, Cris, que a gente está aí com você, com a palavra, né? Eu quero que você comente um pouco para a gente como é que tem sido o trabalho do IBA, né? A relação do IBA
com o Tribunal de Contas, né? A nível de Brasil, né? Nós temos os tribunais de contas, que são os fiscalizadores dos RPPS, né? Então, como é que equaliza essa relação de vocês? Primeiro pela troca de informações, né? A gente tendo uma relação próxima, tendo aí um bom relacionamento, a gente consegue desenvolver muita coisa em conjunto, né? E como eu tinha falado, principalmente a nossa atuação, ela tem sido por meio daquela agenda em que a gente definiu as temáticas de trabalho como aquilo que é mais importante para a gente trabalhar em conjunto, né? Então, essa forma de atuação, ela tem sido a mais preponderante, né? Então, discussões em conjunto, olhando a visão não só dos atuários, mas a visão também de quem está na fiscalização, de quem está na legislação, de quem está na formulação dessas diretrizes, né? Como eu disse, a gente tem uma normatização que nos dá diretrizes. Elas não dão exatamente o que fazer. A gente tem possibilidades muito além disso, né? Então, nós precisamos pensar além disso. Então, nosso trabalho tem sido muito em conjunto nesse sentido, né? Eu acredito que tem dado alguns bons resultados e a gente vai perceber muito mais esses resultados no longo prazo, né? Maravilha, é isso aí. É o que você falou desde o início, né, Cris? É a união, fazer juntos, né? É bem isso, né? Cada um fazendo seu trabalho, as coisas vão melhorando, né? Isso. E à medida que se entende, né, a visão do outro, os porquês do outro, também a gente consegue construir com mais primor, né? Daí também eu falar a necessidade dos gestores conhecerem efetivamente as argumentações, porque às vezes o gestor, ele olha simplesmente uma conta momentânea e não consegue entender toda a complexidade do sistema, e é preciso entender tudo isso, né? A gente teve uma experiência, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em que estava se pensando um pouquinho a questão da alíquota de contribuição, e aí a discussão com os sindicatos e tudo mais, o sindicato procurou a universidade, ou sindicatos, né, porque era um grupo deles, e aí, numa conversa, a gente começou a pensar soluções, pensar os porquês, né, fizemos até um curso, uma estruturação melhor para que as pessoas envolvidas nos sindicatos entendessem o que está por trás da questão previdenciária, até para conseguir argumentar melhor em todas as discussões que tivesse. Não fosse uma discussão vazia, mas fosse uma discussão com conteúdo e com propostas efetivas. E eu acho que o resultado foi bem interessante, né? Pelo menos o grupo gostou bastante. A gente tem uma qualificação aí das discussões que a gente tem. Então, nós precisamos de tudo em conjunto, né? O nosso problema de previdência, todo mundo está passando por dificuldade. Acho que algumas pessoas podem pensar assim, nossa, é só aqui no meu município, é só aqui no meu estado, a situação está muito, muito complexa. Mas, em grande parte dos RPPS brasileiros, nós temos dificuldades. Então, nós precisamos compreender bem isso. Do ponto de vista atuarial, a gente tem feito um trabalho bem intensamente com isso dentro do IBA, né, buscando mesmo aprofundamento por meio de cursos e também por meio desses grupos para alcançar essas diretrizes das políticas que a gente quer alcançar, né, em conjunto, inclusive, com tribunais de contas, em conjunto com o DRPPS, né, que seria aí o Ministério da Previdência. Mas nós temos feito também, dentro das universidades, projetos de extensão, que alcançam principalmente gestores municipais, nesse objetivo aí de buscar melhor compreensão da realidade e pesquisa relacionada à RPPS, principalmente nos programas de pós-graduação e nos trabalhos também, né, dos cursos de ciências atuariais. Mas nós temos desenvolvido de forma ampla, nós estamos atuando aí em várias frentes, né, e todas elas em conjunto, espero que a gente consiga amenizar aí os problemas que nós temos e enfrentá-los de uma forma mais qualificada. Muito bom, maravilha, Cris. E a gente tem aqui o Marcos, o advogado, ele é Marcos Sente, do Comitê de Investimentos do Previna, parabenizando pela live e perguntando se vai ficar salva. Sim, vai ficar no nosso feed, tá? E aí a gente vai compartilhar com o Kogut e a Cris também, para eles deixarem no feed deles, tá? Então a gente vai conseguir aí, ó, dinamizar muito o nosso conteúdo aqui, né, com acesso de vocês posteriormente, viu? E o Marcos, ele reforça, ó, Cris, a importância da capacitação, inclusive citando, né, que muitos dos tribunais de contas ofertam capacitação. E o doutor Gustavo Carrozino vem em seguida dizendo que o Tribunal do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro possuem cursos de capacitação em atuária para a RPPS. Olha que coisa boa, né?
Então a gente entende que realmente isso está sendo construído, né? Existem alguns cursos que são específicos para alguns públicos. Por exemplo, os cursos do IBA são para atuários e eles envolvem um aprofundamento técnico que é razoável que eles sejam aí exclusivo para os atuários, para os sócios do IBA. Dentro dos TCEs existem cursos que são específicos para as pessoas dos TCEs, né? Mas existem também cursos que são abertos, né? E esses cursos também podem ser procurados aí por todo o público. Muito bom. Ó, eu vou fazer o seguinte agora. A gente está caminhando já para o final da nossa, né, do nosso programa. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos para o final. E aí eu vou tirar os comentários agora para a gente fazer uma foto. Eu quero que vocês façam, né, uma foto legal aí da nossa tela. A gente vai dar um sorrisão aqui, né? Um sorrisão daquele sorrisão bem poderoso. E aí vocês fotografam e postem, porque em seguida a gente vai divulgar o perfil de todo mundo aqui para a gente repostar, viu? Deixa eu fazer minha foto. Peraí, continue aí, congela o sorriso. Pronto. E aí, eu quero que o Kogut e a Cris falem um pouco do digital de vocês, onde as pessoas vão encontrar vocês, até para o pessoal marcar a gente aí, né, na rede social, no Instagram, no Face. Vai lá, Kogut, onde o povo te encontra no digital? Na Como verdade, o povo te encontra? Eu tenho o Instagram, né? A gente tem o Instagram da Actorial, que é a minha empresa também, né? Eu sou um senhorzinho, né, meio de idade já, não sou muito digital, né, na verdade, né, eu tenho que me assessorar com os mais jovens para conseguir ser digital, mas a gente tem as nossas publicações, vamos tentar fazer isso funcionar de uma forma mais efetiva agora em 2024, né, mas então seguir a gente na Actorial Assessoria e Luiz C. Kogut no Instagram. Muito bom. Cris, e você? Como as pessoas te encontram aí no digital? Eu estou em cristianecorreia.atuária. Já posso deixar marcado aqui depois, inclusive, estou também no LinkedIn e no YouTube, procurando pelo meu nome, Cristiane Correia, vocês encontram também alguns materiais, algumas lives, alguns cursos, alguns materiais bem atuariais voltados aí para disciplinas mesmo do curso de ciências atuariais, né? Mas também algumas lives discutindo questões previdenciárias e no site do IBA, né? Porque a gente está sempre fazendo alguns eventos e lá também a gente disponibiliza alguns materiais. Maravilha. Ó, antes de falar do meu digital aqui, eu quero agradecer a Renata e a Helena de Souza de Cuiabá. Bem-vinda aqui, viu, Helena, Renata, gratidão, viu? Um prazer ter vocês aqui. E olha, eu quero que vocês me acompanhem também no digital, né? Revista RPPS do Brasil é aqui o nosso perfil no Instagram. Temos também o canal no YouTube da revista, o podcast no Spotify. Esse bate-papo nosso vai para lá, para o Spotify. Até segunda-feira que vem já vai estar lá, então, para vocês, né, fazerem uma caminhada, trabalharem ouvindo o podcast. E sigam a revista RPPS do Brasil no Facebook também. Nós temos o nosso site, a página da revista RPPS do Brasil. E o meu pessoal, corretora Iliane Fonseca. Faço a maior questão de ter vocês lá também. E aí, para encerrar, Kogut, eu quero te pedir para você falar um pouco aí das suas orientações, das suas recomendações aí para os RPPS, né? A gente vai ter um ano difícil, um ano de eleição municipal, né? A gente sabe que isso mexe com as estruturas dos RPPS, então eu quero que você e a Cris deixem aí uma palavra de estímulo para os gestores. Não, o que eu preciso falar nesse momento que a gente está encerrando o nosso trabalho aqui é que todos os RPPS já estão acostumados a fazer as suas avaliações atuariais, mas que eles façam isso tirando o melhor proveito disso, não só como há uma obrigatoriedade normativa, eu vou fazer a avaliação porque eu sou obrigado a fazer. Você tem que fazer a avaliação atuarial para tirar proveito disso, das projeções, do conhecimento, da elaboração de alternativas, da elaboração de caminhos para que o regime próprio possa ter seu equilíbrio. Afinal de contas, o regime próprio é para pessoas, né? Ele é criado
para dar sustentabilidade para os seus segurados, que são os servidores, no momento que ele mais precisa, né? Seja pela idade, seja por uma enfermidade, ou por um falecimento, no caso dos pensionistas, né? Então, é uma grande responsabilidade. Um regime próprio funcionar, ter recursos, ter equilíbrio é muito importante, porque trata-se de pessoas, de vidas, né? Da sustentação de pessoas. Então, usem a avaliação atuarial e a sua assessoria atuarial como uma sustentação para que o regime próprio possa ter equilíbrio. Tá? Nunca deixem de perder isso de vista, gente, que é muito, muito importante. Tá bom? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu faço eco aí, considerações do Kogut, porque o objetivo é exatamente esse, né? Vamos pensar em pessoas, né? E a sustentabilidade das pessoas que estão cobertas por esse RPPS. E algumas pessoas nós temos vários tipos de comportamentos, né? E existem comportamentos que são mais imediatistas e outros que são mais de longo prazo. E algumas pessoas pensam assim: mas Deus vai prover, lá no futuro a gente dá um jeito. Olha, ele já está provendo, nos dando técnica, nos dando metodologias, nos dando capacidade para analisar no longo prazo e já prever. Então, ele já está nos dando as ferramentas agora, né? Todo esse embasamento que os atuários apresentam, na verdade, é a providência que os RPPS precisam. Mas isso precisa ser efetivamente considerado. Então, vamos fazer isso, né? Vamos gerir efetivamente os nossos RPPS para no futuro a gente ter mais tranquilidade. Muito bom, Cris. Kogut, Cris, olha, só alegria, né? Eu quero agradecer aqui a todos vocês. A gente teve aí uma média de 150 pessoas no nosso bate-papo, né? Nessa terça-feira, aqui no Goiás está chuvoso, está friozinho. Eu imagino que no Brasil inteiro aí muitas regiões com chuva, né? E mesmo assim, horário de trabalho, né? Aí tá chuva, Cris? Tá com muito sol, tô suando bastante. Eu desliguei o ventilador, porque eu não tá funcionado, eu não gosto. Mas eu desliguei o ventilador para não dar barulho aqui na live. Eu tô suando aqui, toda hora eu tô pingando, porque tá bem quente. Aracaju, Sergipe. Aí é quente, sempre, né? Aí é sempre quente. Então, assim, agradecer a vocês que ficaram por aqui, que bateram papo, que aproveitaram para tirar dúvida, né? Mandar um beijo aí pro Regis Moisés, que em breve vai estar com a gente aqui no RPPS na Veia, né? Participando com a gente. Agradecer a todos que ficaram aqui até o final, né? Doutor Gustavo Carrosindo, gratidão pelas intervenções, as interações, né? Foi super importante para a gente, né? O senhor que é do Tribunal de Contas, a gente sabe o quanto a voz do senhor ecoa de forma ativa, né, no meio. Então, nossa gratidão aqui. E ele está parabenizando a revista, né, pela live importantíssima, né, e eu também acho que esse tema é super importante. E ele está reforçando que os tribunais estão atentos a essa questão em busca da promoção da sustentabilidade dos RPPS. E que bom, né, que bom que a gente está aqui discutindo sustentabilidade, né, Kogut? É isso mesmo. Então, vamos juntar esforços, né? Nós, os gestores, o IBA, você como uma divulgadora do nosso trabalho também, para que a gente possa encontrar as melhores soluções e garantir que os regimes próprios vão fazer frente à sua obrigação principal, que é dar sustentabilidade para essas pessoas, né? Vamos junto, sim. E aqui, só respondendo para o Mofre, o perfil Mofre98, perguntando se vai ficar disponível no YouTube. Sim. A gente vai gravar, vai salvar o vídeo, levar para o YouTube, vai estar no Spotify, revista RPPS na Veia também. Então, vocês têm aí o link em todas as mídias digitais da revista RPPS, do Kogut, da Cris, para acessarem, para compartilharem com mais pessoas. Olha, gratidão pela oportunidade, né? Para mim é um prazer estar aqui ajudando, viu, Kogut e Cris, de uma forma simplista, né? Mas eu acredito que informação é isso, é cada um, todo dia a gente ir plantando uma sementinha, e a revista RPPS do Brasil está fazendo isso há mais de 10 anos, então eu fico muito honrada em nome da nossa equipe pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Gratidão. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço. Gratidão. Um abraço. Tudo de bom para todos aí. Um beijo. Tá? Obrigado pela gratidão a todos. Até a próxima. A todos vocês que estão aqui, nosso beijo, viu? Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Com Deus.